é uma grande tragédia aí no final de semana, mas outra tragédia é o crack, que já vem assolando as famílias brasileiras e diversos locais aí há bastante tempo. Eu gostaria só que alguém começasse, por favor, contextualizando o que é que está acontecendo em São Paulo, qual é a novidade no Brasil, que é essa internação compulsória. Veja bem, só para que a gente possa entender, tem 3 tipos de internações. Tem a internação voluntária, que é a pedido do paciente. Certo. Tem a involuntária, que é quando a família solicita a internação. E a terceira é através da justiça. Pode até a família pedir, mas tem que ter a determinação do juiz, que não é coisa nova. Essa internação compulsória já existe, quer dizer, na lei existe desde 2001. Certo. E o município do Rio de Janeiro e de São Paulo já vinham praticando. Agora, o Estado de São Paulo, aí chamou mais atenção agora, foi que oficializou através de uma lei, e a partir do início desse mês de janeiro, agora recentemente, há poucos dias, foi que eles colocaram em prática. Mas a internação compulsória já existe em alguns países, não é novidade. Existia a legalidade, mas ainda não havia sido colocada nenhuma efetividade. Não havia prática. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, por exemplo, o Rio, desde 2009, se eu não me engano, eles já vinham colocando em prática essa internação compulsória. Agora chamou mais atenção, esse momento atual foi porque o Estado de São Paulo oficializou, a partir desse mês de janeiro, dando mais condição para que ocorresse a internação compulsória. O que nos leva a crer, Rossana, me corrija se eu estiver errado, que isso haverá uma intensificação visível. Eu não sei se leva a crer a tantas pessoas, mas a minha pessoa sim. Porque a gente tem que primeiro separar, internar, o que é internar e o que é prender. A internação compulsória. Se você é doente, você vai para onde? Para o hospital, obviamente. Então, se um doente no caso, o dependente químico, ele vai para onde? Para uma clínica. Logicamente que ele tem que ter um aparato grande de psicanalistas, psicólogos, médicos, enfermeiros para tratá-lo. Mas a gente também tem que separar que internar é colocar em uma clínica. Prender, como as pessoas estão pensando, que vamos prender o doente, não é nada disso. Prender é amarrar, ele não vai estar lá amarrado. Entendeu? Então, no meu caso, eu sou extremamente a favor da internação compulsória, porque o doente, ele não tem a capacidade de discernir o que é que ele está fazendo naquele momento. Tá. Você disse que para internar é preciso ter uma série de profissionais. De profissionais. E existe isso? Olha, no momento, em São Paulo, sim. Em termos de Fortaleza, ainda não. Porque em termos de Fortaleza, nós tínhamos, na gestão anterior, uma coisa extremamente paliativa, que era a redução de danos, que não surgiu efeito nenhum. Por quê? Porque existiam 2 combis na cidade, querendo ajudar os doentes, Então, foram criados sistemas paliativos, como redução de danos, foram criados os CAPs, que não tinham pessoas extremamente capacitadas, que para os CAPs você precisa de pessoas capacitadas. Na gestão anterior, as pessoas não eram capacitadas, era um cabide de emprego, na realidade, entendeu? Então, o que é que a gente quer agora? É que os nossos prefeitos, os nossos governantes tenham a sensibilidade de ter esse amparado, de ter os técnicos, de ter as pessoas que têm realmente a capacidade de dar avante à internação compulsória, dar avante esse projeto que está caminhando em São Paulo e que está caminhando já em Salvador também. Ok. Preto, boa noite. Boa noite. E aí, com a sua visão a respeito desse novo por estar mais visível, ferramenta para o controle do crack em São Paulo? Acho que o que está se fazendo em São Paulo, a internação compulsória que está se fazendo em São Paulo, ela tem o mesmo efeito do crack. Ela dá um prazer, uma tranquilidade enorme. No primeiro momento parece que vai resolver, parece que você vai esquecer os problemas. Depois você tem uma abstinência, uma fissura enorme por mais soluções dessas. E depois você tem a abstinência e uma crise, necessidade de resolver o problema. Por quê? No primeiro dia de São Paulo, foram 18 pessoas que procuraram a nova medida. O próprio usuário ou a família? Interessante, dos 18 casos da nova medida, apenas 4 foram internação compulsória. Os outros 14 foram por questões voluntárias ou involuntárias acompanhadas pela família.
O que é mais interessante? É que, primeiro, no serviço não tinha rede para atender. O segundo, nem todo mundo que era usuário era dependente, então havia abordagens diferenciadas para essas pessoas. E o terceiro é que o que está se fazendo, quando você tem um departamento, quando você tem a justiça definindo sobre questões médicas de saúde, que aí eu acho que tem a involuntária e a voluntária, como o doutor Zé Maria colocou, eu acho que a justiça ela não tem capacidade hoje de dar resposta a essa questão. E o Estado de São Paulo, me preocupa o Estado de São Paulo, porque é o que tem o maior histórico do crack no Brasil. E ele é como se fosse um espelho para tudo que nós não devemos fazer. Porque se o Estado de São Paulo hoje tem a maior produção intelectual, a maior produção acadêmica, a maior produção científica sobre essas questões, os maiores, todas as iniciativas que foram tentadas naquele processo, e hoje chega, e muito dinheiro, né, inclusive, e chega num estado em que você tem, no estado rico, com todo esse acúmulo, e você tem que ter a justiça para recolher pessoas na rua e internar, é porque você chegou num teto em que, ao meu ver, o caminho de São Paulo é o que deve ser menos seguido. Ele não tem o que nos ensinar, a não ser o que não deve ser feito. O resultado é, as pessoas não têm tido resposta no sistema, porque não é uma saída. E aí é o que é preocupante no Brasil, que nós também, inclusive, coloquei para a presidenta Dilma. Ela, inclusive, hoje o secretário Gilberto Carvalho nos enviou um e-mail comunicando da reunião que vai ter em Brasília. Nós colocamos para a presidenta Dilma que, no primeiro momento, nós fomos o provocador do plano do crack no governo federal. E qual era o nosso apelo? É que não ficasse somente a saúde ou a justiça, que não fosse um caso de clínica ou de polícia, mas que essas políticas elas dialogassem com outras políticas. E que tivesse alguém que puxasse isso para fazer essa costura. Por quê? Porque somente o CAPS tem uma função que é importante, mas só ele sozinho não dá conta. Somente a clínica, para a internação, que vai ficar até no máximo um ano, o cidadão vai ter que sair. O serviço que é prestado tem que ser de qualidade. E na maioria do que nós estamos vendo, de acordo com os dados, inclusive da pesquisa, é que as pessoas, inclusive, que vão para a clínica, apesar de todo o discurso salvador da pátria que as clínicas têm, o nível de reincidência é enorme. Então, nós temos que pensar como é que nós vamos encontrar uma saída combinada, a sociedade, governo e as outras políticas públicas. Sozinho, polícia ou saúde não vai dar jeito. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, embora nós estejamos tratando de um assunto grave, né? Muito Mas estamos tratando, pelo menos, estamos falando do assunto abertamente e a TV União tem esta missão de levar a informação correta para as pessoas que estão em casa nos assistindo. E é muito importante que seja trabalhado esse assunto dessa internação involuntária. Porque a pessoa, o usuário de droga, ele não faz mal só a ele. Ele faz mal a ele e às pessoas que o cercam, principalmente aquelas pessoas que o querem mais bem e que a recíproca é verdadeira quando ele está bom, que é a família. Eles estão ali muito próximos. Certo? E com essa liberação, com esse crescimento do uso de crack, o Brasil já é campeão mundial da utilização de crack, Isso mesmo. campeão no mundo, país que mais usa crack. Tá certo? Com essa liberação, a droga ficou muito mais barata. Qual é o problema do crack? É que é uma droga de um preço reduzido. Com R$4 você está comprando uma pedra de crack, com R$3 numa promoção você compra uma pedra de crack. Tá certo? Então, e ele é muito mais nocivo. Ele ataca a pessoa humana com uma voracidade muito maior do que as outras drogas. Então, essas pessoas estão fazendo mal a ele e estão fazendo mal aos próximos, à família, aos vizinhos, tá certo? Então, alguma coisa tem que ser feita, principalmente quando está com a dependência elevada, nível elevado de dependência. Olha, o cara que fuma uma pedra de crack, tá certo? Ele passa 1, 2 minutos fumando, passa 8, 10 minutos no auge do pique da euforia e depois vem uma depressão fora do comum. E nessa depressão ele vai fazer o impossível para conseguir outra pedra. E entre o impossível está assaltar, está bater, está até trucidar uma pessoa humana para conseguir a outra pedra. Então, estas pessoas fugiram do domínio da sua própria vida. É assim que eu entendo. Essas pessoas não controlam mais a sua própria vida. E a medicina já provou que para outros tratamentos, principalmente os mentais,
Existe o internamento compulsório. Por quê? Porque a pessoa pode provocar danos a terceiros. Mas esse internamento compulsório durante quanto tempo? Quanto é que é suficiente? Olha, Já existe isso? Existe esse já mensurado? existe um estudo, nas clínicas, por exemplo, elas estão pedindo 6 meses de internamento. Você 6 ligar meses para a uma um clínica para internamento, diz, ó, bota aqui por 6 meses para descontaminar, desintoxicar a pessoa. Mas o tratamento da droga não tem cura, é uma doença incurável, segundo publicação na Organização Mundial de Saúde, tanto a droga como o álcool. Então, a pessoa consegue se manter afastado da droga ou do álcool, através de um tratamento. O tratamento é definitivo, é sempre estar nos grupos de ajuda mútua quando sai da clínica. Eu queria saber, doutor Zé Maria, por que ele era contra o internamento compulsório e passou a ser a favor? Eu inicialmente eu tinha uma posição contrária, mas eu acho que a própria prática de médico, eu trabalho no serviço de emergência, eu inclusive vou só citar um caso, eu não vou citar o nome da pessoa por uma questão ética, uma senhora que eu inclusive levei lá para o Pacto da Vida, na Assembleia, como nós tivemos, um depoimento dela, uma mãe Eu estava que lá, chegou no hospital, chegou no hospital com a cabeça aberta, toda suja de sangue, foi a primeira pessoa que eu atendi o dia de domingo, e eu atendi, depois que eu atendi, resolvi tudo, fui conversar com ela. E eu perguntei o que era aquilo. Ela me disse, doutor, meu filho é usuário de crack há um certo tempo e estava tirando a fiação de casa para vender e eu me agarrei com ele para não deixar. E ele pegou uma barra de ferro e jogou na cabeça da mãe. Nesses casos, de uma maneira geral, eu não sou a favor da internação compulsória. Eu acho que internação compulsória tem, a partir de determinado momento, a partir do momento que ele não tem mais controle sobre a vontade, não tem discernimento do que é que ele quer, né, que ele leva o risco, né, para ele mesmo e para terceiros, geralmente a família. E a partir daí eu passei a reverter minha posição de ser contrário. Agora, eu não sou, de maneira geral, defensor. Qualquer pessoa que use crack... Mas o senhor mesmo definiu que há dois modelos, dois tipos de usuário, né? A ideia que a gente tem do leigo é que o primeiro, o mais controlado, rapidamente vai chegar ao descontrole total em algum momento. Não existe. Não é isso? Ou é? Deixa eu colocar aí, porque para que fique bem claro para o nosso telespectador. Existem os que estão mais dependentes e os que estão com menor grau de dependência. Mas não são duas pessoas. O primeiro vai chegar ao segundo. É questão de tempo e de uso. Tá certo? A droga, quanto mais usa, mais necessário fica de usar para... Mas vocês concordam que isso é um caso extremo? Eu quero saber assim, o Preto que fez o documentário Selva de Pedra, quantos casos chegam a esse extremo de tanta violência, Preto? Isso é comum? Violência, ela é... Primeiro, o que é mais grave é a violência que é sofrida pela pessoa que submete ao crack. Isso é muito grave, porque você comete uma violência que você não come, você não trabalha, você se segrega da família, você passa a ter uma dependência tamanha em que você não dorme, fica na rua, então já é uma coisa gravíssima. O que está se aumentando e está sendo grave com o crack, eu acho que aí há uma diferença, um recorte. O crack para as outras drogas é que, como com as outras drogas você tinha ainda, digamos, uma capacidade de fazer alguns acordos de convivência, com o crack você não tem. É dificultoso, inclusive até você tem setores do tráfico que, inclusive, colocam faixas dizendo que aqui não vende crack, não perturbe. Então, eles não querem vender o crack. Mas o que é mais complexo hoje é que quando São Paulo adere ao recolhimento, é porque São Paulo falhou em várias coisas. Mas porque o problema de São Paulo não é recolher as pessoas que usam crack. O problema é que São Paulo não tem saída para as pessoas que usam crack, porque a maioria delas quer ir para o sistema de serviço. O discurso no Brasil sobre internação compulsória é tão vazio, por exemplo, se você adotar a internação compulsória em Fortaleza, você não vai ter em que aplicar, porque a maioria das pessoas querem ir para um atendimento do serviço e você não tem. Exato. O grave é que no Brasil não há um serviço. Então, eu não vejo necessidade de internação compulsória, até porque hoje, de forma voluntária, as pessoas querendo, você não tem. Agora, é uma questão muito grave, que aí é uma questão a ser discutida. O que nós temos visto, eu convivi, porque, na verdade, o crack já convive com a gente, nós não somos pesquisadores sobre o crack, nós somos cuidadores da pessoa que tem um problema do crack. O crack dorme com a gente, com nossos maridos, nossas famílias, nossas mulheres, nossos irmãos, nossos amigos. Então, eu falo de um lugar diferenciado, assim, de que
Para mim, o necessário hoje é como é que nós vamos trazer essas pessoas de volta à relação humana, porque o que está acontecendo é uma brutalização, a criminalização ainda mais de um problema de saúde. Vejamos, vamos pegar um exemplo hoje nós trabalhamos com o conceito de danos sociais, ou seja, o dano que se causa e o dano que é causado. Quando você olha no sistema, por exemplo, na vara de criança e adolescente, vamos pegar um exemplo, o doutor Darival, está lá, ele está com mães desesperadas querendo que ele prenda seus filhos, para eles não ficarem na rua expostos às violências várias que o crack ocasiona. Você tem na vara da mulher, por exemplo, defesa da mulher, a violência dos maridos que querem torrar tudo em casa, dão porrada nas mulheres. Uma droga que atinge a infância e a adolescência tremenda. Um nível de problema que se cria por não cuidar de um problema de saúde, por exemplo, esses assaltos que acontecem de pequenos furtos para adquirir a droga, ele gera um aumento tamanho na demanda do atendimento de segurança pública e gera uma política de enxugamento de gelo tremenda. Ilustração, na Praia de Iracema, um policial conhecido nosso, do BPTU, ele prendeu um menino que roubou um celular, adolescente. Ele prendeu, levou para a delegacia, o Darival não tinha para onde botar porque a unidade já está lotada. E você imagina uma abstinência na rua que gera esse problema, você imagina uma abstinência no sistema de privação de liberdade, onde não tem nem unidade para ser tratado. É que o cara arruma uma droga, vai para o posto, alguma coisa, faz um rolo. Lá dentro não tem também. Aí o que aconteceu? Enviou esse menino para o Darival. Isso foi segunda-feira o caso do assalto. Na terça-feira, o Darival encaminhou o menino para a medida alternativa e meio aberto, com alguém acompanhando. Na quarta-feira, o mesmo menino é pego pelo mesmo policial, na mesma área da Praia de Iracema, cometendo outro tipo de furto. Então é um problema de saúde em que a sociedade clama por segurança, por recolhimento dessas pessoas, porque o problema é agravado, a segurança funcionando, mesmo funcionando, dá errado. Tá, pedir licença a vocês, temos que fazer um pequeno intervalo, que você aproveita para mandar sua pergunta por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa A Verdade de hoje, discutindo a internação compulsória para usuários de crack. Você pode e deve participar, o espaço é seu. Você liga para 3486-1721, participa com pergunta ou comentário. Além de você, participam Preto Zezé. Preto é presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA. Participa também Rossana Brasil, psicanalista na área de dependência química e presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. José Maria Pontes, médico e presidente do Sindicato dos Médicos, e Irã Ribeiro, nosso comentarista. Senhores, Rossana, nós temos uma pequena matéria feita pelo Departamento de Jornalismo da TV União, falando sobre esse contexto, essa contextualização da droga, da utilização do crack. Confira aí. É preciso que se diga com todas as letras. Não se consegue vislumbrar outro tipo de eficácia para os pacientes dependentes químicos, os usuários de crack, que não seja do recolhimento. Eu não sei que eficácia terapêutica vai ter essa internação compulsória. Detoxicar? Bom, detoxica, mas vai ter que sair. Ou é para morar lá? Como é? O usuário de crack agora é o lixão a ser recolhido? Será isso? Doutor Urico Gadelha não é adepto das meias palavras. O psiquiatra, que também é formado em Direito, se refere à Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. A lei estabelece que a internação psiquiátrica poderá ser voluntária, involuntária ou compulsória. Esta última vem causando polêmica. Ela acontece por determinação judicial e não leva em conta a vontade do dependente químico ou mesmo de algum familiar. O laudo médico existe, mas não determina a decisão judicial, fato que causa divergência entre os especialistas. Para este psicólogo que trabalha com dependentes químicos há mais de 20 anos, o crack deve ser tratado como epidemia nacional e, por isso, a medida é muito bem recebida. Perdemos o controle, da maneira que o dependente químico perdeu o controle, principalmente o usuário de crack. Ele não tem mais o controle da vida dele, ele não tem mais o livre-arbítrio. Então, alguém tem que tomar alguma atitude por ele. Com certeza, se for um trabalho bem feito, eficiente, ele irá, em pouco tempo, agradecer.
Em São Paulo, a internação compulsória começou a ser utilizada pelo governo no dia 21 deste mês. No Rio de Janeiro, crianças e adolescentes já eram internados compulsoriamente, uma nova realidade para os adultos viciados na droga no estado. Aos poucos, as demais regiões se mobilizam para adotar a política, mas um dos grandes problemas é o número insuficiente de abrigos em todo o país. Para a Central Única das Favelas, a CUFA, no Ceará, a questão não é obrigar a internação, e sim conscientizar as famílias de que o mundo das drogas é mais do que uma realidade. O que precisamos é de trabalho de prevenção, né, junto à escola, à família, de uma qualidade rápida, eficaz, principalmente na primeira infância. Hoje a internação compulsória, né, nós somos contrários porque não é uma solução, né, essa questão rápida de limpeza, de higienização, de tirar as pessoas da rua. Em relatório, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro apontou falhas na medida, entre elas as doses padronizadas de medicamentos dadas aos pacientes. Este psicólogo é a favor da internação, mas explica que é preciso ter noção sobre os riscos dos medicamentos. O SUS disponibiliza medicação, não deixa muito tipo de medicação para ser utilizada. Ele sempre usa Aldol, Fernergan, carbamazepina, que são drogas de primeira geração, que são baratas e que fazem bem esse efeito. Porém, elas têm um grande efeito colateral, que seria deixar os pacientes um pouco catatônicos, que seria assim, um pouco zumbis. A internação, como determina a lei, deveria ser a última medida, mas acaba chegando como uma solução relativamente fácil para o problema. Essa é a bandeira levantada por quem se mostra contra a iniciativa. Porque só internar, guardar, para nós não é uma solução imediata. Ela é simplista e não resolve no momento. E recolhimento resolve a visão da paisagem que a hipocrisia deseja ver, mas não resolve o problema da saúde dos usuários de crack. Sinto muito, mas não. É um retrocesso gravíssimo, muito grave. É a perda da oportunidade de se debruçar sobre esse problema e de se estudar com a responsabilidade e com o compromisso que se deve ter. Ok. Quem comenta? Eu queria fazer um comentário. Pois não. O tratamento do dependente químico, né, primeiro, a dependência química é uma doença incurável. E ele tem controle, mas não tem cura. Qual é o grande problema? O índice no tratamento nas melhores clínicas, com todos os profissionais, é muito baixo. O índice de recuperação. Baixo quanto? Aproximadamente 20%, 30%. Quando outras drogas que têm menos dependência química mais forte que o crack, um pouquinho maior. Isso sem falar da reincidência, né, Zé? Não, a reincidência é alta. 90%. Você trata e o paciente pode passar 1 ano, 2 anos, mas ele pode retornar. Qualquer dependência química não é só com o crack. Né? Então, no caso do crack, tanto a compulsória como a involuntária e a voluntária, claro que a compulsória é menor. Os outros também são baixos os índices, um pouquinho melhor. Mas você tirar o paciente totalmente da dependência do crack é muito difícil. O que a lei diz, o que eu não concordo, é que você pegue, por exemplo, essas pessoas aí e leve tudo para internar compulsoriamente. Isso é um absurdo, não pode ser. Mas os critérios, tem critério. Aqueles casos que levam extremo risco de vida para uma pessoa, por exemplo, uma gestante. Vimos aí uma gestante. Uma moça dessa, né, está aí com 8 meses, 7 meses, é um risco altíssimo ela permanecer aí nesse momento. Eu acho que ela deveria ser recolhida, até ter o neném. O Ministério Público acompanha essas internações? Alguns casos, sim. E as involuntárias, o Ministério Público tem que tomar conhecimento. A lei diz que no Ministério Público, na involuntária. Né? Agora, a outra não, o juiz determina a pedido da família ou não. O que o Zé Maria e o Irã Ribeiro falaram, eu vou acrescentar. A dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. E ela chega no morrer. Quando a pessoa morre, ela já passa por várias humilhações. Então, a adicção, a palavra adito, ela vem do latim, né? Que é o quê? Escravo da droga. Essas pessoas, elas estão escravizadas pela droga. Elas não sabem mais o que fazer e como fazer. A solução, logicamente, que não é só essa. A
A solução seria, claro, prevenção, como o Del falou, e políticas públicas. Se não tivermos políticas públicas, não tem uma solução, não tem um caminho. Porque temos que ter a prevenção a partir da alfabetização. Tá, e essa visão que já acontece... Deixa eu só fazer uma colocação importante em relação à questão tratante. Muitas vezes você recolhe a pessoa, não é nem para tratar da dependência química, é para tratar das condições que aquela pessoa na sarjeta, todo cheio de ferimento. Não, é para recuperar. A pessoa que está imunologicamente comprometida, as defesas baixíssimas, às vezes com tuberculose, com HIV, né? Todo ferido, sujo, sem se alimentar, caquético. Então você recolhe a pessoa muitas vezes para ir para o hospital, não para recuperar da droga. No primeiro momento é recuperar as condições orgânicas daquele paciente. Del, aliás, presidente da CUFA Ceará, que está aqui conosco aqui no estúdio, mas falou uma palavra que me chamou a atenção, que é a questão da higienização. Essa palavra é usada em outros segmentos por outros problemas que envolva, pelo menos que sugira a discriminação. Quando o Ministério Público, que é um órgão respeitado, passa a acompanhar essas internações, você não tira um pouco desse caráter de higienização, não? Pior, ele judicializa. É mais grave ainda. Porque, porque o que nós estamos vendo no Brasil é um processo em que os problemas sociais estão sendo tratados como caso de polícia. E eu convivo muito com os setores da segurança pública, eles estão extremamente desgastados, estressados e inclusive injustiçados, porque todos os problemas relacionam à polícia. Você tem um menino com problema de dependência química, chama o Honda. Você tem um cara batendo na mulher por causa do problema de química, chama o Honda. Você tem um problema do menino que rouba o benefício do cartão do Bolsa Família, chama eles. Você tem um problema de uma embriaguez de exório no bar, eles também. Então, assim, há um problema muito sério que eu estou vendo no Brasil, e esse conjunto da medida compulsória, com redução da idade penal, um conjunto de ações, visa aumentar um sistema, primeiro, de pânico na sociedade, para justificar essas medidas de um Estado, que eu estou chamando de Estado penal. E o resultado disso tem sido gastos excessivos. Por exemplo, olha como é irracional. Nós estamos gastando no estado do Ceará R$ 1.500 para manter um adolescente preso, privado de liberdade. Aqui fora nós não estamos gastando metade disso para manter ele aqui. Então, isso é no Brasil inteiro, é irracional. Resultado, você estrangula o sistema. Você tem um programa nosso de segurança que é a viatura está na rua, então a tendência é prender muitas pessoas. Com o crack aumentou ainda mais. Aí você leva esse menino que está com um problema de ruptura familiar, fora da escola, fora do emprego, leva ele para o sistema de privação de liberdade. Inclusive nós vamos visitar essa semana. Ele com um problema seríssimo, isso é grave, Zé Maria, problema seríssimo de abstinência dentro do sistema. Resultado, você chega lá, a ponta dos dedos dos meninos estão sangrando, estão feridas. E você pensa que é alguma coisa, que é uma atividade, ou uma briga, ou alguma coisa, não. É na abstinência, eles ficam forçando a parede, riscando a parede na abstinência da droga. Então você nem preparou o sistema de justiça para esse problema. Aí um policial deu uma dica interessante para nós. Porque assim, tem um outro problema mais sério da aplicação da política, é que não há dados. Você não tem uma pesquisa. Nós agora vamos sugerir ao governo do Estado a pegar seis bairros daqui de Fortaleza e fazer uma pesquisa no corpo a corpo. Vamos sugerir porque a universidade não chega onde a gente chega. Então nós vamos sugerir para fazer uma pesquisa para quê? Para saber, não ali o usuário e a droga, mas para saber qual é a dimensão disso nesses 6 bairros, para a gente poder ter algum elemento de pesquisa, porque o documentário foi uma pesquisa mais qualitativa. Você não tem dados sobre o problema, então como é que você aplica essa política? É muito sério isso. Você está atirando no escuro. Não tem como falar. As pessoas, para ter ideia, tem gente hoje, a gente conversando no documentário, tem cara que usou o crack e não sabia nem que era o crack. E sabe onde é que ele chega pela falta de dados, né, que nós encontramos usuário de crack? Encontramos 2 lugares. No sistema de segurança, porque ele vai cometer esse pequeno delito e é preso, e no sistema de saúde, no posto, porque ele vai fazer o exame da tuberculose. Que ele nem sabe o que está com tuberculose, é quando ele vai no posto aí, dá o problema do crack. Ribeiro. É muito importante a gente ouvir o que o Preto Zezé diz e lembrar que nos grupos de ajuda mútua que fazem a manutenção depois do internamento, tá certo? É assim, eu vou me tratar, tá certo? E depois eu entro em recuperação. A recuperação já não estando mais internado. Já não sai do internamento, que chega até 6 meses, e vai para um grupo de ajuda mútua fazer a recuperação. E aí a vida toda. E aí a vida toda. E nós estamos falando de casos particulares aqui. Por rede exemplo, pública também. Eu coordeno um grupo de ajuda mútua a convite do presidente do Sindicato dos Médicos, que está aqui ao meu lado, Zé Maria. Tá certo? E trabalho já há mais de 20 anos, 18 anos, para ser mais preciso, com dependência química. O tratamento da dependência química tem que levar a família ao lado. A maioria
das reincidências ou das recaídas, como nós chamamos, nesse tratamento, ocorre pela falta de acompanhamento e pela falta de conhecimento do familiar. O usuário de droga é um manipulador em primeira instância. Ele manipula de todo jeito. Se a família não está preparada, na primeira compulsão para a utilização da droga, ele ganha a família e usa mesmo. Então, os grupos estão lá para receber os familiares e receber os usuários que estão em recuperação. E fazer esse tratamento que... quando sai da internação, se diz assim, saiu da internação, 90 dias, 90 reuniões em grupo de ajuda mútua. Uma reunião por dia. Se seguir isso aí, a recaída ou a reincidência é muito menor. Mas tem outro elemento que o senhor não tem visto também, muito que eu fico pensando assim, são os significados da droga. O Irã falou agora, trazer a família, é um elemento fortíssimo. O que nós temos visto hoje, por exemplo, como o Estado não interviu, hoje há uma agenda que eu estou até me recusando a participar de mais eventos sobre o problema do crack. Eu estou querendo já uma agenda pós-crack, porque hoje há uma agenda de pessoas que saíram por conta própria. Eu tenho um irmão, por exemplo, que deve estar 2 anos e meio, não participa de grupo de ajuda, um grupo dele de amigos que saíram por conta própria. Foi para a clínica, mas o resultado foi porque conseguiu um emprego, conseguiu um grupo de identidade, que é o grupo religioso dele, conseguiu um grupo de amigos, conseguiu reintegrar com a mulher, constituir a família. Então, assim, há uma série, esses buracos que faltam, aí entra outra dimensão da droga, é o que a droga ocupa. E existe perfil para o usuário do crack, ou não? Existe um perfil específico? Hoje o crack quebrou muito isso. Não existe. Você tem de todo jeito, você tem usuário de todo jeito. Você tem... É impressionante, porque assim... Porque como é outra dimensão que a gente tem que discutir da droga. As famílias não querem discutir, a propaganda é a droga nem morto, mas as pessoas que usam, por exemplo, o crack, inclusive, é comparado a um orgasmo. Uma amiga minha da DENAC de São Paulo agora fez um teste muito doido. Ela foi usar para saber o que era. Ela disse que era isso mesmo. É uma questão de orgasmo mesmo. Então, assim, como é que você vai criar uma política paralela? Aí é onde está a complexidade, que as pessoas não querem discutir, são várias dimensões da droga. E nós temos que abrir o jogo. As drogas estão entre nós. A própria família ensina a importância e o prazer do álcool. A própria família se encarrega disso. Mas quem ensina que a saída é o crack, por exemplo? É uma evolução que começa do álcool? Olha, de onde vem? O que se coloca, os estudiosos, é que a porta de entrada das drogas, nem sempre isso acontece, né? Mas, em regra, a porta de entrada é o álcool. E, a partir daí, parte para outro tipo de droga mais pesada. Hoje, já não se usa, ou quase se usa muito pouco, a droga, a cocaína injetável. Porque o crack, o prazer do crack, e a forma de usar o crack é mais fácil. Porque você tem um prazer enorme e não corre o risco, por exemplo, de uma sepsemia ou de um HIV usando cocaína injetável. Né? Agora, o grande problema do crack, que eu acho, tem a ver, eu sou contra você pegar e limpar todo mundo e botar a questão de higiene da sociedade. Vamos discriminar essas pessoas. Prender é uma coisa. Prender é uma coisa, internar é outra. Você colocar um sistema de saúde preparado, aí é outra coisa que nós não temos. Você não pode pegar essas pessoas e jogar, por exemplo, vai se tratar no CAPS. Hoje os CAPS não têm condição de fazer esse tratamento. O primeiro tratamento é desintoxicar, que leva em média 3 semanas. Depois tem aquele outro processo de tratamento e quando ele sai, ele vai ter que continuar de alguma maneira se tratando. Geralmente, essas casas de autoajuda... Uma suposição aqui, porque ainda não ficou claro para mim um determinado assunto. Vamos supor que nós tivéssemos toda a estrutura para tratar. A estrutura para prevenir não se discute. Qual seria para não deixar alguém entrar? É esse o grande problema. Não se discute a prevenção. Prevenção que é... Olha, nós onde é que está? Está na escola? Está na polícia? Onde é que está? Está exatamente na escola e dentro das famílias. Porque se você não tiver a prevenção nas escolas e na família, a gente não vai ter saída. A discussão hipócrita sobre droga, né, na sociedade brasileira. Porque, na realidade, a família ela esconde, né, o dependente químico. Quando o Zezé falou que não tem mais classe social, não existe mesmo classe social para o crack. Se você passa 4h30, 5 horas da manhã, porque eu me acordo 4h30, dia de domingo, você vai ali atrás em Setu e tem o oitão preto, você só vai ver carrões e vai ver meninos muito bem vestidos vendendo seu iPod, iPad, na maior tranquilidade. Os zumbins são farrapos humanos, não existe classe social para o crack.
Não existe mais. Eu fui sexta-feira, eu fiz um atendimento numa clínica muito famosa aqui dentro de Fortaleza. Eu cheguei lá, clínica, e perguntei, quantas pessoas tem aqui? 39. Bom, 39. Qual é a substância que eles estão usando? Só tem crack aqui dentro. Uma clínica que custa R$6.000 ao mês. Então, não tem classe social. Não existe mais essa de, só nas favelas que estão usando. Não existe. Acabou essa história. Bom, peço licença a vocês, temos que fazer mais um breve intervalo. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a internação compulsória para usuários do crack. Você pode e deve participar dessa difícil conversa por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participam Preto Zezé, ele é presidente nacional da Central Única das Favelas, a CUFA. Participa também Rossana Brasil, psicanalista na área de dependência química e presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. Participa o Dr. José Maria Pontes, médico e presidente do Sindicato dos Médicos, além do nosso comentarista Irã Ribeiro. Você falava, Zezé, que a discussão sobre drogas aqui é hipócrita. Lógico que é. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos todos... O álcool é o que causa mais acidente no trânsito. Nós estamos todos bebendo nossa cerveja, independente da quantidade de mortes que ele causa. E nós decidimos como é que nós vamos usar o nosso álcool. Vai pagar o imposto, vai ser no bar. Lógico, a legislação é mais avançada. Nos Estados Unidos, você não pode beber no meio da rua. Na Europa, em algum lugar como a Suécia, eu conheci lá, você não vende bebida se não for em bar. Aqui vende posto de gasolina, qualquer lugar você compra bebida. Então, assim, a sociedade fez um acordo e decidiu como ela ia utilizar aquele tipo de droga. No nosso caso, nós não discutimos isso. A droga está no nosso meio, a droga está sendo vendida, está sendo legalizada, está sendo consumida de maneira louca, descontrolada. As pessoas, às vezes, nem conhecem que está utilizando aquele tipo de droga e a gente só cuida dos problemas que esse desconhecimento gera. Então, temos que fazer um debate sério. Como é que nós vamos? Por exemplo, eu tive uma época, doutor Roberto Monteiro, secretário de Segurança Pública, ele até falou isso, e aí a revista Veja deslocou a frase dele e colocou isolado e botou naquelas programa de frase. Deu uma crise, né? Na secretaria, no governo, porque ele falou que estava com saudade da maconha, só que essa frase estava dentro de um contexto em que ele avaliava, de acordo com os números da mancha criminal, o que o crack estava causando. E eu mostrei para ele um gráfico de 2008 a 2010, quando chegava o auge do crack e o impacto disso na segurança pública e o impacto disso no tipo de violência que ocorria. Aí ele comentou isso, aí deslocaram, saudade da maconha, como fosse. Mas o que eu disse para ele? Doutor Roberto, a orientação na rua tem que dispensar os maconheiros, o nosso problema é outro. Não é por causa de maconha que você está se batendo na mulher. Não é por causa de maconha que o cara está cometendo assalto. Não é por causa de maconha. Aí não é uma questão sobre legalizar ou não, mas é que nós temos que ter um foco diante do que é o mundo real. O mundo real brasileiro é que o sistema de saúde é precário, a discussão da droga é hipócrita e nós estamos só querendo atividades policiais e Estado penal. Vou falar em mundo real. A pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios sobre crack. Dois dados tem lá de todos os estados do Brasil, mas São Paulo, 645 municípios. Eles pesquisaram em 607. A presença dos 607, 561 têm problemas com o crack. Ceará, 184 municípios. Pesquisaram 154 deles. Dos 154, 139 têm problemas com crack. É sério? Fortaleza tem algum dinheiro para ter uma rede, bem ou mal. E os municípios do interior? Como lidar com esse problema? O problema é muito sério. Eu posso fazer uma... Você fez uma colocação, a questão do álcool. O álcool, veja bem, eu tenho lido algumas estatísticas, números, o álcool é pior do que o crack, eu considero. O crack mata mais rápido. Agora, o álcool mata muito mais. Se você for para um hospital de emergência no final de semana, você vai ver os estragos das motos, as pessoas usando motos alcoolizadas, dirigindo carro, e as pessoas... Tudo tem a ver com... 90% de tudo tem a ver com álcool. Então, o álcool é uma droga lícita. Mas eles patrocinam a Copa do Mundo. Pois é, patrocinou o nosso sul-americano. Lá no Rio de Janeiro tinha Isso é bom, não é não? Não, eu não acho bom. Isso é triste. Porque a vida das pessoas, a juventude principalmente, o risco é muito grande.
eu não sou contra que a pessoa beba, agora tem que ter controle. Eu, quando era vereador, eu entrei com um projeto de lei, que é lei que proíbe venda de bebida nos postos de gasolina. Cadê o serviço público para proibir? Fiscalizar a lei. Então, hoje, os postos de gasolina, a juventude está lá. Tem ali na Horto Soares um posto de gasolina, que é para minha casa. Óbvia entre o Virou carro e o álcool. Não, as pessoas, rapaz, só jovem, 15, 16, 17 anos, Verdade. com o copo em cima do carro, enche a cara, depois vai lá para o Eusébio, para as festas, as casas de festa, e retorna 4 horas da manhã para a segunda etapa nos postos de gasolina. Ninguém fiscaliza. E o álcool eu considero um problema tão grave, ou talvez mais, do que o crack. É uma droga lícita, inclusive estimulando, aparecendo na televisão, estimulando atividades esportivas. Verdade. Zé Maria, e tem um ponto que nós temos que entender, tá certo? No Brasil, o álcool começou com uma liberação muito forte. Isso é muito complicado quando nós temos uma desigualdade social muito elevada. Aí chegou a droga, tá certo? As pessoas que utilizam o álcool, quem trabalha com isso há algum tempo, já sabe que um cara tomou um porre de uísque ou tomou um porre de cerveja, passou a noite bebendo, está para capotar. Ele pega uma dose de cocaína, vai dentro do banheiro, dá uma cheirada, sai novinho de novo. Sai novinho para resistir a outra quantidade de cerveja. Quer dizer, mas de repente a cocaína ficou cara. A cocaína é uma droga cara. E chega o crack que tem um preço bem menor. Aí as famílias perdem o controle total. E pela experiência nesse trabalho já há mais de 18 anos, há 18 anos, nós podemos dizer que a família é a grande aliada da recuperação de um drogado ou de um bebedor compulsivo. A família, eu diria que é mais de 50% da recuperação, porque essas pessoas são manipuladoras na sua essência. Tá certo? E se a família estiver preparada para não ceder, para a própria família não atrapalhar a recuperação, a ajuda é muito grande. Mas veja, como? Se aqui nós estamos falando de familiares que não conseguem colocar o filho na escola, imagine como é que vai ser para tirar da... Quer dizer, é um problema sério, o governo tem que estar de olho nele, porque é fácil fugir do controle. Senhores, uma pergunta para os senhores e Rossana. A internação compulsória existe em outros lugares do mundo, já com algum tempo, para a gente saber mais ou menos o que aconteceu lá? Existe. Eu fiz uma especialização em dependência química na Itália, na comunidade de San Patrignano, que fica perto de Rimini, do Vincenzo Muccioli, e o índice de recuperação de internação compulsória é de 70%. 70%? 70%. Você entra, você passa 2 anos com um acompanhamento de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, assistente social e dentro da comunidade. É um serviço público ou privado? É um serviço público. É um serviço público e você passa 2 anos, quando você sai de lá, você sai direto para o mercado de trabalho. Por quê? Porque lá dentro existem 27 oficinas que fazem a sua capacitação. Se você está dentro de uma clínica, você precisa ser capacitado para o mundo lá fora. Então, o índice de recuperação de San Patrignano, eu posso garantir, porque eu estive lá dentro, 70%. Ok. Bom, nós temos uma primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Gorete. Gorete, muito boa noite. Você tem pergunta ou comentário? Eu tenho 2 comentários. Fique à vontade. Primeiro, quando acho que o doutor Irã fala que a família é essencial no tratamento do drogado. Certo. Só que, além das famílias estarem despreparadas, ela também adoece junto com o drogado. É difícil. Okay. E eu sou pedagoga, há 20 anos atrás eu já lutava para que o assunto droga fosse uma disciplina obrigatória no currículo escolar. Okay. Mas o preconceito é tão grande que as próprias escolas se negam ou não estão preparadas para discutir o assunto, a incluir no currículo escolar como uma disciplina obrigatória. Ok. Gorete, agradeço mais sua participação. Muito boa noite. Obrigada. Ligue outras vezes, ligue sempre que puder. Tá, obrigada. Quem comenta? Irã? Eu acho que as escolas, elas têm que começar a abrir o olho para isso. Eu sei que existe, certeza. policiais civis visitam as escolas, eu não sei que proporção, né? Mas eu existe gostaria de saber qual a escola que está livre da droga dentro dela. Eu gostaria muito de saber, porque pode ter drogas diferentes, Com certeza. mas estão lá dentro. Então,
E a quantidade de pessoas que estão utilizando droga está aumentando. E com esse crack, que chegou a um preço avassalador, do jeito que ele mata rápido, ele é barato. Então, se nós não tivermos o apoio das escolas, das famílias, para ajudar nesse tratamento, e principalmente, como diz o Preto Zezé, que eu gostaria que ele tivesse com papel para mim assinar embaixo. E para gastar dinheiro com isso. Governo tem que gastar dinheiro para recuperar essas pessoas, porque senão vai fugir do controle. O Preto Zezé concorda que o próprio mercado vai dar um jeito de extinguir o crack? Mercado o quê? Vai dar um jeito? O próprio mercado da droga, ser uma droga incômoda ou não? Depende muito do que tipo de droga acontece, né? Quando a gente fez a previsão do crack, era em 2000, nós lançamos aquele documentário Falcones e o Tráfico, quando a gente detectou que o crack estava mudando de lugar. Duas drogas, o crack é a merla. A merla muito comum em Brasília, no Centro-Oeste, nós encontramos no Maranhão, e o crack, que era comum ali, mais ou menos na boca do lixo de São Paulo, também não era uma coisa popularizada ainda, né, na área do centro de São Paulo, a gente encontrou em cidades do Nordeste, como a Bahia, por exemplo. Ela não mudou, ela se expandiu. Então a gente, na época, a gente notou esse deslocamento. Então, nós corremos, levamos um documentário na época, o presidente para discutir a questão da infância com armas e tráfico de droga, e colocamos, tem duas drogas aí que estão se deslocando. E a nossa previsão é que em 2013 nós íamos ter essa droga espalhada no Brasil inteiro. Né? Acreditamos na época, inclusive, que era a merla, mas acabou sendo o próprio crack. O mercado, eu acho que ele não vai dar, porque é o seguinte, tem uma proporção, durante a gravação do documentário, nós conversamos com vendedores de crack. E a proporção é muito louca, a proporção, porque é o seguinte, você tem num lugar que você sai 7 baseados, você sai 10 papelotes de pó e você sai 30 pedras de crack. E não era uma coisa tão barata, é R$5, quando um baseado vai estar R$3, R$4. Agora que os caras estão misturando com crack também, que chamam mesclado, aí você vai tendo o desdobramento do mercado. Mas para o mercado em si, ele é uma coisa muito difícil de conviver, até para o próprio mercado. Ok, bom, nós temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome? É Fátima. Fátima, você tem pergunta ou comentário? Comentário e pergunta ao mesmo tempo. Fique à vontade. O Irã Ribeiro falou o seguinte, que o governo tem que se preocupar com essa... Parece que eles não estão preocupados. Não lembra que ele mesmo pode ser vítima a qualquer momento. A mãe, o filho, o sobrinho, porque está crescente. Eu tenho um vizinho aqui, eu já lutei, eu não sei mais nem o que fazer, já levei para uma... A família já abandonou, eu já acolhi aqui em casa. O caso é sério, é triste. A família não aguenta mais, ele está na rua. Ok. E se não for urgente, isso tem que ser rápido. É qualquer um de nós, está crescente demais. Ok, Fátima. Boa sorte. Fátima, agradeço muito a Eu sua gostaria participação. de falar mais, se tiver tempo. Tem ou não? Muito obrigado pela sua participação, viu? Tem. Até você tem tempo. Não estava ouvindo bem, mas, enfim, a sociedade pede socorro. Todos. E muitas vezes eu vejo que essa questão da internação compulsória, está todo mundo querendo que aconteça como uma forma de... Aqui nós não vamos ter esse problema de internação compulsória. Fortaleza. Porque todo mundo vai querer se internar. É sério. Olha, eu queria deixar esse livro aqui, Droga Internar Não é Prender, é de um cearense, é o único livro, é o único escritor no Brasil que escreve sobre internação compulsória, ele é de Maranguape, o nome dele é Odailson da Silva, e é um livro bastante interessante, bem informativo sobre internação compulsória. Tá, muito obrigado. E eu queria colocar aqui que tem que se dar atenção redobrada a esse tratamento do crack, viu? Porque a tendência, tá certo? Embora a gente possa pensar que essa droga mais barata vai desaparecer, mas o Brasil já é campeão. Se você analisar a penetração da droga na América, que vem através dos países da América do Sul, toda ela passa pelo Brasil. O Brasil é o grande campeão no crack. Isso é muito complicado para um país que tem 200 milhões de habitantes. E pegando aqui o gancho da Fátima, para não deixá-la sem algum comentário, sem alguma resposta. O governo está fazendo o quê? Está investindo? Ou é tímido ou não está fazendo nada? O que fez até agora não teve grandes impactos. O resultado é a realidade que aí está. E pelo menos se preocupa? Agora o que nós estamos fazendo? Eu tive uma reunião... Estão se preocupando, sim. A preocupação está grande. Eu tive uma reunião agora com o doutor Socorro França, Juliana Sena e Odorico, do Ministério da Saúde, em que eu sugeria que eles urgentemente sentassem e unificassem as políticas e articulassem as políticas de apoio.
sugeri à presidenta Dilma que se fizesse uma reavaliação de como articular e implementar o plano do crack e outras drogas. Assim, há uma preocupação no governo. A dificuldade do governo é que ele também não tem dados, ele não chama a sociedade, não há um diálogo de parceria, há um debate muito grande de quem vai ter a receita, se é a clínica, se é o CAP, se é não sei o quê. E eu acho que nós temos que ter um grande cardápio, porque como as pessoas são diferentes, os impactos também são. A Rosana disse que a preocupação é grande. Por quê, Rosana? A preocupação é grande. Tanto que você vê que o Ministério Público está tendo, assim, 4 vezes por ano, está tendo o plano de enfrentamento ao crack, ao AB, agora com as políticas públicas sobre droga também. A doutora Socorro França, o governador Cid Gomes, agora, nesse ano, né, criou a Coordenadoria de Políticas Públicas sobre droga. O prefeito Roberto Cláudio também, com a Juliana Sena. Eu acho que vão, sim, conseguir alguma coisa. Se nós todos tem que ter uma união. Fazer uma pressão. Uma pressão da sociedade civil. Se não tivermos uma união com a sociedade, aí é difícil. Porque famílias vão cada vez mais se acabar com o crack. Tá, os pais sofrendo, mães sofrendo e tudo mais. A gente está finalzinho do programa. Queria dar pelo menos 20, 25 segundos a cada um para... Eu quero só dizer que em Fortaleza, lamentavelmente, você tem, para desintoxicar, que é o primeiro passo para o tratamento, você tem o Hospital de Messejana com 20 leitos para homem, não tem para mulher. Serviço público. Como é que você vai resolver o problema do tratamento do crack ou de outras dependências químicas com 20 leitos para homem, como se mulher não usasse, e é insignificante em relação à totalidade de pessoas dependentes químicas na nossa cidade. 20 segundos, Preto. Vou dizer que por falta de proposta não é. A gente participou da elaboração do plano de enfrentamento ao crack no governo federal, no governo municipal passado, e esse plano ainda existe. E no governo estadual nós fizemos agora o contato com a Socorro para ela dialogar com o secretário Evandro Leitão, que era quem tinha um plano, para ela coordenar a implementação desse plano. Então os governos têm um plano. Agora cabe a sociedade colaborar, participar e cobrar quando necessário. Rosana, 20 segundos. A sociedade se unir mesmo. Nós temos o Pacto pela Vida e temos que colocar de novo o Pacto pela Vida para funcionar, para agir novamente. José Maria? Não, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito oportuno discutir um assunto tão importante do crack. Eu também tenho evitado participar de mais de seminários, não sei o quê. Eu acho que tem que ter ações agora. E, lamentavelmente, o que a gente vê é muita conversa, mas, na prática, as coisas se restringem a muito pouca coisa e, infelizmente, nossa juventude está se destruindo em relação a essas drogas, principalmente o crack. Eu quero levar para a sociedade uma mensagem que, baseada numa experiência que é exitosa no mundo todo, os grupos de ajuda mútua, tipo Alcoólicos Anônimos, se criaram os grupos de ajuda mútua para a recuperação dos usuários de droga. Que a sociedade, as pessoas nos bairros, dê força para a criação desses grupos. A criação desses grupos poderá ajudar muitas famílias na recuperação dos seus filhos, dos seus netos, porque somente esses grupos são responsáveis pela manutenção do usuário afastado da droga. Obrigado, Rosana Preto. Obrigado, doutor Zé Maria. Obrigado, Irã. Bom, fico aqui com a capa do livro aqui do Odailson da Silva, Droga, Internar Não é Prender. Isso está no mercado aqui, Rosana? Está no mercado. Livrarias, quaisquer? A livraria da Unifor. Da Unifor. Bom, agradeço também você que esteve conosco, Fátima e quem mais tenha ligado. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais um debate sério para a gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Thank you.